noite, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos caminhando aí para mais uma aula do nosso módulo de medição de variáveis físicas industriais. Hoje, iremos dar início a trabalhar com a variável da vazão. Já tivemos diversas outras variáveis, como temperatura, densidade, pH, nível, pressão. E hoje aí nós vamos para a vazão, que é uma das mais conhecidas aí por nós. Faz parte daquele grupo lá da pressão, nível, temperatura, e a outra mais conhecida é a vazão, são essas aí. A densidade e o pH nem tanto, certo? Então vamos aí, como de praxe, aí, falar um pouco sobre definições, conceitos básicos, antes de nós darmos início ao estudo dos nossos instrumentos de medidas. Então a medição de vazão é definida, no sentido mais amplo que nós temos aí, como a quantidade de líquido, gás, ou até mesmo sólido, em um determinado local, ou seja, passando por um local, em um determinado tempo, certo? Sempre vai ser essa correlação aí. Se vocês pegarem alguns livros, algumas apostilas, ou até mesmo os artigos na internet aí, falando sobre vazão, vocês vão encontrar aí uma outra definição para ela, como sendo a quantidade total de um fluido em movimento. Total de um fluido movimentado ou um fluido em movimento. Então, essa definição aqui é a mais usual de vocês encontrarem nos livros e nas apostilas, sendo aí a quantidade total de um fluido em movimento. Porém, eu quero que vocês fiquem atentos com essa palavra que eu destaquei aqui, a palavra fluido. Por quê? Fluido, se vocês forem pesquisar aí, o significado, o Google vai trazer para vocês aí sendo como uma substância que se deforma continuamente quando submetido a uma tensão de cisalhamento, não importando o quão pequeno possa ser essa tensão. O que eu quero dizer com isso tudo? Que fluido é toda aquela matéria que se deforma de acordo com o recipiente que está colocado. Um exemplo aí é os copos de água. Se eu colocar a água dentro de um copo, a água vai se deformar de acordo com aquele recipiente, certo? Então, o fluido é a substância que se deforma no meio que está colocado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós não vamos medir somente vazão. Nós vamos medir também corpos, ou seja, vocês podem simplesmente também, além de medir líquidos e gases, que é o fluidos, são aqueles que se deformam no ambiente que estão, vocês também podem medir corpos. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem medir também a vazão de silos, ou seja, de grãos de soja, de grãos de arroz, passando na tubulação. Então, fiquem bastante atentos com a utilização da palavra de fluido. Então, a medição de vazão aí, ela é a taxa de transferência de um fluido ou corpo, tomadas em unidades de volume no tempo, certo? Então, eu vou ter uma quantidade durante um tempo. É a velocidade com que se transporta um volume. Essa é a melhor definição para a vazão. Então, nós temos um exemplo aqui, um operador enchendo um galão de 20 litros na situação A e um galão de 20 litros na situação B. Vocês podem notar que na primeira situação aí, o operador ele demorou cerca de 1 minuto para fazer o enchimento do galão. O que isso me quer dizer? Que durante 1 minuto foi transferido 20 litros pela mangueira. E na situação B, o operador ele gastou aí cerca de 2 minutos para poder encher. Ou seja, nós tínhamos uma vazão de 10 litros por minuto. Então a vazão é isso. É a quantidade de volume em um tempo. A quantidade que eu consigo transportar um volume em um tempo. Só para deixar bem frisado para vocês aí, a primeira situação eu tinha 20 litros por minuto e a segunda situação eu tinha 10 litros por minuto. Então, a quantidade movimentada aí, como eu falei para vocês aí, ela vai ser dada em medidas de volume. Normalmente as que nós já conhecemos aí, como litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos e algumas outras novas aí, como galões, pés e cúbicos. Ou medidas de massa, eu posso ter gramas, quilogramas, toneladas e libras. Eu também posso medir a vazão através de massa. A vazão instantânea
ela, diferente da movimentada eu quero que vocês frisem aí que é a quantidade total, ou seja, durante um determinado tempo eu tive uma vazão de 3 quilogramas. E temos a instantânea, que ela também é dada por uma unidade acima, porém, como ela é instantânea, ela vai ser dada pela utilização de um tempo, ou seja, litros por minuto, metros cúbicos por hora, ou galões até mesmo por minuto. No caso de gases e vapores, a vazão instantânea ela pode ser expressa em quilogramas ou metros cúbicos por hora. Falando um pouco aí sobre os tipos de medidores de vazão, para poder encerrar a aula, nós vamos ter dois tipos de medidores de vazão, os quantitativos e os volumétricos. Então, eu posso medir vazão pela quantidade ou por volume. Quais que são os quantitativos? São aqueles que a qualquer instante permitem saber a quantidade de fluxo que passou, mas não é instantânea, a que está passando no momento. Um grande exemplo que vocês têm aí são as bombas de combustível, na quais ela me dá só o valor total que foi passado ali, e não instantâneo. E os volumétricos, eles me dão o valor instantâneo que está passando dentro de uma tubulação. Então essa foi a aula de hoje. Amanhã já iremos dar início à introdução dos medidores, dos transmissores de vazão, dos sensores. Peço para vocês aí novamente esforço aí nessa reta final da unidade curricular. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.